nosso entrevistado dessa semana é integrante da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região desde 1990. Em 1997, tornou-se presidente da entidade e representa uma categoria que ultrapassa os 40 mil trabalhadores em 12 municípios da região. Também é dirigente da Força Sindical. Participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pelo presidente Lula. Jorge Nazareno Rodrigues, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, muito obrigado pela participação aqui no programa Contraponto. Obrigado, Ari, obrigado a todos aqueles que nos assistem e parabéns a você e à faculdade pelo programa, muito bom, muito bem dirigido, muito bem executado. Muito obrigado. Jorginho, eu trouxe aqui para falar, acho que sobre várias questões, não sei se o programa hoje a gente vai conseguir falar sobre tudo que eu pretendi aqui, da pauta que eu formulei, sobre a questão da campanha salarial, que é muito importante, mas eu quero falar com você sobre o governo do Lula, que termina, e sobre as perspectivas do governo Dilma. Mas eu queria começar com você em relação à campanha salarial. Uhum. Eu sei que a campanha, a gente acompanha muito, e campanha salarial de metalúrgico é sempre difícil, porque os empregadores eles sempre batem muito firme e vocês do outro lado também não deixam por menos, também vão para cima. A campanha deste ano, ela foi mais difícil em relação às outras ou foi mais fácil? Visto o crescimento do país, etc. Sem dúvida, o crescimento econômico desse último ano em particular, mas dos últimos anos como um todo, ele favoreceu bastante para que nós pudéssemos ter um bom resultado nessa campanha salarial. Nós atingimos um reajuste de 9%, o que inclui aí praticamente 4% de aumento real, é um índice bastante significativo, um dos melhores dos nossos últimos 8 anos de negociações e portanto, uma recuperação não só da inflação, mas se você olhar para frente, com a meta inflacionária na casa de 4,5%, 5%, é um aumento real muito expressivo. E é evidente que isso favorece a vida dos trabalhadores. Esse ano, em particular, nós não tivemos a negociação de toda a convenção coletiva, né? Foi basicamente as cláusulas econômicas. O que nós conseguimos acrescentar em 2 grupos patronais, que é o setor de fundição e o setor de autopeças, foi a antecipação da licença maternidade de 6 meses. Né? Ela já foi aprovada, se eu não me engano, no Senado, está tramitando na Câmara e tudo indica que vai ser aprovada, mas nós já conseguimos incluir em 2 grupos de negociações esse benefício às mulheres da nossa categoria. Então, vocês têm 2 grandes conquistas. Eu acho que o reajuste acima da inflação é fantástico, visto as outras categorias. E essa antecipação da licença maternidade é prioritária, acho que, para as metalúrgicas. Então, acho que são 2 grandes conquistas, não, Jorginho? São sim, são 2 conquistas então, importantes. Os metalúrgicos estão satisfeitos? Olha, dizer que está satisfeito, eu acho que há outras demandas importantes para nós e que, infelizmente, nós não tivemos êxito. Uma é a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ela fazia parte e vai continuar fazendo parte do nosso rol de reivindicações, mas este ano a gente não conseguiu atingir. Ao mesmo tempo, a gente discute isso no Congresso e a gente espera que possa, através do Congresso, definir isso para todos os trabalhadores do Brasil. Então, tocando nesse ponto que é muito polêmico, a redução, você acha que tem que ser uma medida vinda de cima para baixo, teoricamente, falando um pouco assim, né? Ou seja, o Congresso aprova e a presidente sanciona, porque vai cair na mão da Dilma, não tem outra solução, ou a Dilma já se referiu a essa questão, dizendo que cada categoria tem que trabalhar essa negociação por si só. O que você acha melhor? Qual deve ser o melhor resultado dessa negociação, se de fato vingar? Olha, ela precisa vir porque
Se nós não tivéssemos o argumento de que uma medida como essa gera empregos, e de fato gera, todas as empresas com as quais nós negociamos jornadas menores que 44 horas, todas geraram emprego, algumas mais, outras menos. Isso por si só já valeria. Mas há um outro aspecto tão ou mais importante que esse, que são os níveis de produtividade alcançados pelas empresas. Os trabalhadores cada vez mais têm atingido um alto índice de produtividade. E essa produtividade não tem sido destinada a parte dela aos trabalhadores, nem de uma forma nem de outra, nem em forma de salários e muito menos numa redução de jornada. A jornada dos trabalhadores não se restringe a 44 horas, porque lamentavelmente a gente ainda tem sérios problemas com transportes, né? As pessoas moram distante dos seus trabalhos, as pessoas precisam às vezes sair com 2 horas, em alguns casos até mais de 2 horas de antecedência para chegar no horário, no local de trabalho, e a mesma coisa no retorno para casa, né? E isso inibe com que muitos trabalhadores possam inclusive se qualificar para atender as demandas das próprias empresas, porque uma pessoa que sai de Santana de Parnaíba, né, vamos pegar a Unifiel como referência, lá da Fazendinha, né, mora em Osasco e sai 5 horas, 5h30 da tarde, para ele chegar às 7 horas aqui para entrar em aula, é muito difícil. Além do que, provavelmente pode chegar no horário, mas sem se alimentar, né, uma pessoa que vai acabar dormindo durante a aula, e vai ter um aproveitamento bem mais difícil do que aquele que consegue ter um descanso adequado. Agora, a reivindicação de vocês é a redução com a manutenção do salário. E daí, como é que fica? Isso é plenamente possível, porque no custo total da empresa, esse acréscimo, segundo os cálculos que o Diese efetuou para nós, não deve superar a casa de 1,8%, 2% de acréscimo. Portanto, plenamente suportável pelas empresas. Além do que, um trabalhador que tem mais tempo, seguramente ele é muito mais produtivo do que aquele que tem muito mais cansaço durante o seu expediente de trabalho. Porque as coisas têm diferença. A gente não pode fazer um cálculo puro e simples que você então vai sair mais cedo, portanto... Não é matemático. Não é matemático porque 2 horas... dependendo o horário de transporte, pode virar 2h30, como pode virar 1h30, pode virar 1 hora, porque em alguns lugares o espaçamento entre uma condução e outra é relativamente grande. Agora, Jorginho, ainda em cima dessa questão, o que se reclama muito, o empresariado reclama muito, é em relação à carga tributária sobre não só sobre o salário, mas também sobre o trabalhador. Por exemplo, demissão 40%, pagamento de 40% sobre demissão do funcionário. Como é que vocês, e daí não só especificamente os sindicatos metalúrgicos, mas você tendo participado da força sindical, estando na força sindical, qual é a discussão, que eu imagino que esteja um pouco mais nas centrais isso daí, né? Como é que vocês estão discutindo essa questão? Há uma necessidade, uma revisão da legislação trabalhista, ou vocês não trabalham com essa hipótese, facilitando um pouco para o empregador? Uma reforma sindical, uma reforma trabalhista, é algo com que nós não nos furtamos a discutir. Tem o Fórum Nacional do Trabalho, nós iniciamos um processo de discussão bastante amplo, mas lamentavelmente não avançou porque chega em algumas coisas que vai emperrar ou para um lado ou para outro. A gente espera que isso possa ser amadurecido e a gente possa retomar essas discussões no Fórum Nacional do Trabalho. No que diz respeito à carga tributária ou os encargos, como costumam dizer, vamos lembrar que até 1967, né, provavelmente você não era nascido e eu era bastante jovem, nós tínhamos uma indenização em dobro pelo tempo de casa, para cada mês trabalhado, 1 mês a mais, ou para cada ano trabalhado, um salário a mais de indenização. Provavelmente muitos não gostariam de voltar a isso. O fundo de garantia é um importante instrumento para os trabalhadores, muito mal remunerado, diga-se de passagem, para os trabalhadores, e a multa ela é extremamente necessária, porque mesmo tendo essa multa
de 40% que os empresários acham caro na hora de demitir, mais de 30% da mão de obra gira todo ano pelo sistema de rotatividade. Quer dizer, então, demite-se com muita facilidade, né? Imagine se nós não tivéssemos isso, né? Então seria um número ainda maior. O que nós precisamos é discutir o retorno dos impostos, dos encargos que são pagos pelas empresas, pelos trabalhadores. Não é que a carga tributária seja alta. Provavelmente nós podemos discutir como é que ela retorna para o conjunto da sociedade. Agora, dizer que ela é alta é discutível. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que nós temos algumas coisas que podem e devem ser discutidas, mas sempre olhando que o retorno precisa ser feito ao conjunto da população. E, lamentavelmente, em alguns aspectos, isso é falho. Nós vamos ao primeiro intervalo, mas eu quero retomar com você a questão do desemprego. Você falou da alta rotatividade. Eu quero perguntar para você se na região isso é muito comum. Nós hoje estamos entrevistando o Jorge Nazareno, que é o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região. Vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência.